Beleza, pessoal? Então agora nós vamos ver a segunda aula dessa parte dos vetores, tá? Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Ok, apontador. Então, nessa aula a gente vai ver, a gente viu o método do polígono, vimos o trabalho com os versores e agora nós vamos ver o trabalho com o método do paralelogramo, tá? Esse método ele tem alguns inconvenientes, que é o fato dele trabalhar só com dois vetores, tá? Então, imaginando um corpo submetido a um vetor A e a um vetor B, entre eles um ângulo de alfa graus. Eu quero saber, a partir desses dois caras atuando sobre esse objeto, poderia substituir esses dois vetores aqui junto por um só. Então, eu quero saber qual é o vetor resultante, né, dessa associação, dessa soma A mais B, né? Então, resultante de soma de A mais B. Então, como é um paralelogramo, paralela ao verde, paralela ao laranja, né? Tá lá. E aí o resultado vai ser a diagonal do paralelogramo. Então, tá lá o nosso R. Então, aqui eu tenho a direção, eu tenho o sentido, falta o módulo. Para calcular o módulo, nós vamos usar essa sentença aqui. Não se assustem, ela é bem tranquila, é bem sossegada, tá? Então, o módulo da resultante ao quadrado é o módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de alfa, e aí você pega o seu SIC-RG e coloca aqui, brincadeira, não precisa colocar nada disso, né? Tá lá, é só até isso aqui só. Tranquilo? Bem, então agora vamos ver como é que a gente faz. Vamos imaginar que o A, esse vetorzinho aqui, tem 3 newtons de módulo e o B tem 4 newtons de módulo. Então vamos ver o que acontece. Se a gente substituir A e B, supondo aqui um ângulo alfa aqui de 60 graus, só para a gente fazer uma continha, né? O que a gente vai ter? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, essa multiplicação. Isso vai dar 9, que é o 3 ao quadrado, 16, que é o 4 ao quadrado, 24, que é o 2 vezes 3 vezes 4, vezes meio, que é o cosseno de 60. Isso vai dar 37, raiz de 37, que é 61, 6,1. Então, se você aplicar essa sentença, você vai descobrir direção, sentido e módulo. Esse é um método bem tranquilo de fazer, tá? Assusta um pouquinho aqui essa sentença, mas não se preocupe. Por quê? Porque alguns casos particulares resolvem o problema. Por exemplo, vamos imaginar que entre A e B, o ângulo agora seja de 0 graus. Então, como é que ficaria a configuração? Teria o corpinho, está lá o vetor A 0 graus, vetor B. Então, os dois vetores estão para o mesmo lado aqui, tá? Como é que eu faço essa soma de A mais B? Bom, a hora que eu somo vetorialmente, eu coloco esse vetor verdinho na ponta do outro, se fosse polígono, né? No nosso caso, eu vou ter um vetor que é a soma deles. Agora, usando essa sentença aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ó. Primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, né? Cosseno de alfa, que é 0, é 1. Então, aqui eu vou ter 9, 16, 24 vezes 1, que dá 49, e a raiz de 49 é 7. Nossa, aí você pode perguntar assim, pô, professor, mas que coisa, por que você usou essa sentença se você já sabia que 1 é 3 ou até 4, a soma vai dar 7? Então, só vai dar 7 se tiver 0 graus. Então, a 0 graus, realmente, se você quiser saber o resultado de dois vetores a 0 graus, basta você somar o módulo dos vetores, tá bom? Tranquilo? Tá, mas e se não for 0 graus, se for 60? Se for 60, você tem que usar isso, ó. Tá vendo? E vai dar 6,1. Então vejam que é diferente de somar números, né? Se eu somo um número 3 com um número 4, dá sempre 7. Mas um vetor de 3 newtons com um vetor de 4 pode dar 7, mas pode dar também 6,1, dependendo do ângulo. Essa é a diferença de soma de números e soma vetorial. Vamos imaginar agora que o A mais B, que eu queira a 180 graus. Então, eu quero somar A mais B, mas só que o ângulo aqui vai ter 180 graus. Então, vai ter o objeto, o A para um lado e o B para o outro, 180 graus. Né? O que vai acontecer? Puxa para cá, puxa para lá, eu vou ter um resultado que é para o lado maior. Vamos usar essa sentença 180 graus. Ó, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 2 vezes 3 vezes 4. Cosseno de 180 é menos 1. E a hora de subtrair aqui menos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 dá menos 24. Então fica 9, 16, 25, menos 24, 1. Raiz de 1, 1. Pô, mas então se você já sabia que dava 1 é 3 ou até 4, quando eles estão opostos é só você subtrair? É. Então veja, você tem que estar sempre usando essa sentença? Não. Se tiver 0 graus, você só soma os módulos. Se tiver a 180 graus, você subtrai. Né? Então, são dois casos particulares, você não precisa usar isso aqui. A gente só usou para mostrar que
É válido você subtrair aqui, somar aqui. Outra coisa interessante desses dois casos é que essa situação é a maior resultante que pode ter entre os dois vetores. E essa situação é a menor resultante entre dois vetores. Então, entre dois vetores de 3 e 4, qual é o resultado da soma desses dois vetores? Depende, mas estará sempre no máximo 7 e no mínimo 1. Qualquer valor entre 1 e 7 é um valor possível para esses dois vetores de 3 e 4. Tanto é que o de 60 graus é 6,1, que está entre 1 e 7. Tá? Mas isso aqui é muito importante na hora de resolver exercício. Você tem uma expectativa de resposta máxima e mínima entre dois vetores. Tá bom? Bem, então agora vamos ver como é que seria o caso do ângulo de 90 graus. Eu teria lá um objeto, então eu teria o vetor A, o vetor B, tá lá, belezinha, sobre o ângulo 90 graus, paralelogramo, né, gente? Paralelo a um, paralelo ao outro, tá lá o R, né? O resultado. Esse cara aqui, vamos aplicar aquela sentença. Então vai ficar lá, quadrado primeiro, quadrado segundo, 2 vezes primeiro segundo, cosseno de 90. O ângulo entre 90, o ângulo de 90 tem o cosseno zero. Então tudo isso aqui cai fora. Deixa eu pegar o ponteiro aqui, peraí. Ponteiro, tá. Tudo isso aqui cai fora, ó. Vai dar zero. Eu viro o quê? Vira Pitágoras, né? Se você observar bem, ó, vai dar lá 25, ou seja, quando o ângulo for 90, você precisa, né, usar a sentença inteira? Não, basta usar só o teorema de Pitágoras. Então, quando for zero, você soma direto os módulos, quando você é 180, você subtrai, e quando for 90, você usa Pitágoras, né? Resolve sempre. Às vezes, é necessário, além disso aí, claro, né, se for um ângulo que não esteja nem 0, nem 180, nem 90, você pode usar, como a gente fez na primeira lá, os 60 graus, pode usar o que você quiser resolver com aquela sentença. Outra maneira de resolver é decompondo vetores. Para decompor vetores, eu vou fazer o contrário do que eu fiz aqui. Ó. Aqui eu peguei dois vetores, né, e deu 1. Agora eu vou pegar 1 e eu quero 2. E aonde eu vou decompor? Vou decompor no seu plano cartesiano, um eixo xy. Então, parte desse vetor vai estar na direção x, parte desse vetor vai estar na direção y. E aí, eu vou ter um Rx, que é o resultante decomposto no x, e o resultante decomposto no y. De tal maneira que, se você somar este vetor verde com o vetor laranja, do mesmo jeito que a gente fez aqui com A e B, eu vou ter o resultado que é o R. Então, o que está dizendo essa sentença? Que Rx mais Ry vai dar R. Tá? Bem, então, como que eu vou achar esses valores Rx e Ry, ou seja, o tamanho desse vetor Rx e o tamanho desse vetor Ry, as componentes do vetor? Bom, para achar os componentes, eu vou usar um triângulo retângulo, tá lá, e nesse triângulo retângulo eu vou usar as funções trigonométricas seno e cosseno. Este ângulo alfa, complementar dele, beta, se aqui é 30, ali é 60, se aqui é 10, ali é 80, né? Então, sempre complementar. Lembrando que tem uma propriedade interessante da trigonometria, que para ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? Então, seno de 30 igual ao cosseno de 60, assim como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, isso aí é importante que a gente vai usar. Assim, seno do ângulo alfa, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, RY dividido por R. Beleza. Então, se eu quero saber o RY, o que eu tenho que fazer? Passar o R para lá, multiplicando, né? Então, tá lá. RY, R, seno alfa. Tá. Cosseno de alfa, cateto adjacente ou cateto próximo a alfa pela hipotenusa. Rx por R. Quero saber quem que é o Rx? Passa o R multiplicando lá. Aí vai ficar R vezes o cosseno de alfa. E assim, posso usar o beta. Seno de beta, cateto oposto a beta, que é o Rx, dividido pela hipotenusa. Está aqui. Quero saber quem que é o Rx? Passa o R multiplicando, olha lá. R seno beta. Nossa, mas tanto faz? Tanto faz. Mas dá na mesma? Lembra que eu falei? O cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, as duas coisas são válidas. Quero saber pelo cosseno de beta, cateto adjacente, que é o RY, pela hipotenusa. Então, passo o R para lá, nosso RY também é dado aqui. A mesma coisa, ó. RY é R seno alfa, RY é R cosseno beta. Porque o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Né? Bom, vamos para ter uma ideia, só porque às vezes a pessoa, pô, mas eu não sei o que é que você está falando, né?
Vamos imaginar que eu tenho um R igual a 10, eu quero saber a componente horizontal e a componente vertical dele, tá? E aí eu tenho um ângulo alfa, que eu estou supondo entre os vetores aqui, um ângulo alfa, cujo seno de alfa vale 0,6 e o cosseno vale 0,8. Um exemplo só. Então, o meu Rx, que vai ser o R cosseno alfa, 10 cosseno de alfa 0,8 dá 8. Então eu sei que esse Rx vale 8. E o Ry, R seno alfa, né? Então se quiser, então R seno alfa, tá lá. Se o seno alfa vale 0,6 vezes 10, 6. Então, observe, né? Pensa nesse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho 8, que é o Rx, 6, que é o Ry, então é um triângulo pitagórico também. 8, 6, hipotenusa 10. Então, tá sempre certo, tá? Se vocês quisessem fazer pelo seno de beta, cosseno de beta, dava na mesma, né? Porque o seno de alfa é o cosseno de beta e o cosseno de alfa é o seno de beta. Uma coisa que é importante, que é bom lembrar, ajuda bastante, é que na hora de você fazer exercício, para você ter que fazer tudo isso aqui, ó, talvez não seja tão, sabe, bonitinho. Então o que a gente faz? A gente tem uma regrinha, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Se acaso você, na decomposição, pegar o vetor e, por exemplo, eu quero saber quem que é o Rx, tá? Então, vou pegar o vetor que eu quero decompor e vou levar na direção x. O que eu faço nesse movimento quando eu pego esse vetor e trago ele para cá, ó, em cima deste outro verdinho aqui? Duas coisas acontecem. Eu comprimo o ângulo alfa, então imagine esse cara aqui vindo para cá e está comprimindo o alfa, e ao mesmo tempo eu estou esticando o beta. Então, cada vez que você vê a palavra comprimir o ângulo, você usa cosseno. Como assim? Veja quem que é o Rx. Então, vou usar o alfa, tá? É o R, o que fez com o alfa? Comprimiu o alfa. Então, é R cosseno de alfa. Mas e se eu quisesse usar o beta? Faça o mesmo movimento, ó. Pega o cara para cá e traz ele para cá, ó. A hora que eu faço isso, o que eu faço com o beta? Estica, né? Então, quem que é o Rx? É o R que esticou o beta. Então, Rx é o R que esse S aqui do seno, de novo, esticou seno de beta. A mesma coisa acontece com Ry, ó. Vou pegar esse R e vou levar para cá, ó. O que ele faz com o beta? Comprime o beta. Então, o meu Ry é o R que comprime o beta. É o R que comprime o beta. A mesma coisa, se eu levar esse cara para cá, eu vou esticar o alfa. É o R que estica. Então, Ry é o R que é seno de alfa. Ry é o R que é seno de alfa. Uma dicasinha que ajuda a gente a fazer exercício. Bem, vamos fazer alguns. Por exemplo, a física está presente em quase todos os momentos da nossa vida, como, por exemplo, temos os movimentos, as forças, energia, matéria, calor, som, luz, eletricidade, átomos. No estudo de tais fenômenos, falamos das grandezas escalares e das vetoriais. São exemplos de grandezas escalares. Então, aqui eu quero a alternativa que só tenha grandezas escalares, tá? Bem, o que eu sei é que grandezas vetoriais, deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, tudo vetorial. Comprimento, escalar ou vetorial? Comprimento é escalar. Velocidade, vetorial. Então, essa aqui não dá mais. Quantidade de movimento, vetorial. Tempo, escalar. Beleza, então tempo, distância, escalar, mas quantidade de movimento é vetorial. Aceleração, vetorial. Campo elétrico, vetorial. Deslocamento, vetorial, que só tem vetorial. Tempo, escalar. Show. Temperatura, escalar. Campo, vetorial. Energia, escalar. Corrente elétrica, escalar. Massa, escalar. Beleza, alternativa E. Tá lá, facinho, né? Em uma partícula estão aplicadas F intensidades 3 e 4. Um valor possível para essa intensidade. Gente, acabamos de ver máximo e mínimo de resultante. O máximo é quando as duas estiverem a 0 graus. Aí o máximo vai ser 4 e 3, 7. E o mínimo? E o mínimo é quando uma menos a outra. 4 menos 3, 1. Então o máximo é 7 e o mínimo é 1. Qual dessas aqui pode? Pode ser 0? Não. Pode ser meio? Não. Pode ser 5? Pode. Pode ser 8? Não. Pode ser 10? Não. Alternativa? Tranquilo, gente. Então é uma maneira de você identificar a resposta. Tá? Outro exercício, outro exemplo. Dois vetores de mesmo módulo V formam entre si um ângulo de 120 graus. Nessas circunstâncias, pode-se dizer que o módulo S é a soma do vetor dado por... Bem,
Se a gente desenhar, você pode usar, né? Ó, V aqui, paralelogramo, né? Paralela a um, paralelo ao outro, ao resultado aqui no meio, ó. Você pode usar simples geometria, olhar para esse lado aqui e verificar que isso aqui é um triângulo equilátero, né? Tá lá, que significa que se é um triângulo equilátero aqui vale V também, tá? Mas você pode usar aquela sentença. Primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, 2 vezes primeiro vezes segundo, cosseno. O cosseno de 120 é menos meio, né? E a hora que eu coloco menos meio aqui, é que vai ficar menos v quadrado. Então fica v quadrado, mais v quadrado, menos v quadrado. Só sobra um v quadrado. Então o S vai ser raiz de v quadrado, que é v. Alternativa. Tranquilo, né? Facinho, né? Agora, um exercício que vai precisar da decomposição. Não é que precisa, a gente pode usar um polígono, mas vamos olhar um pouquinho a decomposição. Eu quero saber qual é o resultado dessa soma, dessa força, mais essa, né? F1, F2, F3, tá? Primeira coisa, vamos decompor aquelas forças que estão fora dos eixos. Então, vamos pegar. Decomposição de F2. Vou levar esse cara para cá, tá? Então vai aparecer esse vetorzinho vermelho aqui, é a componente do F2 na direção X. Como é que eu faço mesmo? Vou pegar esse cara e vou comprimir 30. Então é 400 cosseno de 30. Tá lá. 400 cosseno de 30. Quanto vale cosseno de 30? Ah, raiz de 3 sobre 2. Então fica 400 raiz de 3 sobre 2. Né? Então esse sobre 2 aqui cancela 400, fica 200 raiz de 3. Vamos ver o outro. Agora eu vou pegar a decomposição desse vetor F1 na direção X. Vai aparecer um vetorzinho aqui, ó, ali, vetorzinho azul. Quem que é esse cara? É o F1, que é 200, que eu trouxe para baixo. A hora que eu trouxe para baixo, eu comprimi o 30. Então é 200 cosseno de 30. Olha lá, tranquilo? Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, aquele sobre 2 dividido 200 vai dar 100. Beleza. Agora eu vou decompor esse cara. Ah, desculpe. Agora, ó, esse cara aqui e esse cara aqui vai ter lá um vermelho para a direita, um azul para a esquerda. Lembra os 180 graus? Então eu vou subtrair este deste. O vermelho é 200 raiz de 3, o azul é 100 raiz de 3. 200 raiz de 3 menos 100 raiz de 3 dá 100 raiz de 3. Então já descobri qual é o resultado na horizontal. Vamos ver na vertical? Decompondo esse cara aqui, ó. Decompondo 200, eu vou ter um vetorzinho que vai aparecer aqui, ó. Tá lá, ó o vetorzinho aparecendo, tá vendo? Quem que é esse vetorzinho? Ah, eu vou pegar esse cara e vou levar para cá. Quando eu pego esse cara e levo para cá, o que eu faço com o 30? Ó, eu abro o 30, eu estico o 30, né? Eu vou levar esse vetor para cá, eu vou abrir o 30, né? Abre o 30. Ao abrir o 30, estica, então é 200 seno de 30. Tá lá, 200 seno de 30. Como o seno de 30 vale meio, então é metade de 200, 100. Decompondo na vertical esse vetor aqui, o F2. Vai aparecer um vetor aqui, ó. Ó, olha lá. Apareceu o vetor. Quem é esse cara? É o F2 que levei para cá, ó. A hora que eu levei para cá, eu abri o 30. Então é 400 seno de 30. Tá lá. Como seno de 30 é meio, metade de 400, 200. Agora eu tenho esses três vetores aqui, ó. Três vetores aqui, ó, na vertical. Dois para cima, que é um de 200 e o outro de 100, que dá 300. E um para baixo, que é 400. Espera aí, 300 para cima, 400 para baixo, sobra 100 para baixo. Tá lá, 100 para baixo. Agora, todas essas forças aqui se resumiram a isso, ó, fazendo a decomposição. Tranquilo, né? Paralela a um, paralela ao outro. Olha o meu resultado aqui, ó. Esse é meu R. É agora que eu tenho que fazer. Aí eu tenho que usar, estou usando o método do paralelogramo, né? Vou usar Pitágoras. Então vai ficar lá, R ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado. Quadrado do primeiro, 100 raiz de 3 ao quadrado. Quadrado do segundo, 100. Isso vai me dar, então, 100 raiz de 3 ao quadrado dá 30 mil. 100 ao quadrado dá 10 mil. 40 mil. 40 mil, a raiz é 200 newtons. Raiz sendo 200 newtons, alternativa E. Tranquilo, gente? Bom, assistam de novo. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Grande abraço, até a próxima.